Senhores assinantes, boa tarde. Estamos de volta, desta vez tratando de um assunto que é o top do momento, política. Bem, com a vitória de Jair Bolsonaro, com 58 milhões de votos, quase 58 milhões de votos, e a derrota do PT com o candidato Fernando Haddad, com 47 milhões de votos, o cenário político brasileiro se definiu e o PT vai aparecer como um partido de liderança das oposições com quase 60 deputados. O problema do momento político é que, depois da posse da eleição, o candidato Jair Bolsonaro, atual presidente, já começou a montar a sua equipe de governo. A sua equipe de governo já tem alguns expoentes, como o Paulo Guedes, na área econômica, que vai coordenar 3 ministérios: o Ministério da Fazenda, o Ministério da Indústria e Comércio e o do Planejamento. Vai ser um superministério e vai lhe conferir poderes muito grandes dentro do país. A meta do governo do Jair Bolsonaro, segundo os seus representantes que formam o grupo de trabalho que vai trabalhar junto ao governo federal, nessa fase de transição, é reduzir o número de ministérios de 29 para 16, 15, 17 no máximo. Nessa proposta, além dessa fusão de ministérios, há uma outra fusão de ministério, Agricultura e Meio Ambiente, que tem sido criticada por alguns e elogiada por outros, porque em outros países também existe essa fusão de Agricultura e Meio Ambiente como ministérios coligados. No Brasil, o novo governo vai enfrentar muitos problemas. Entre os problemas iniciais do novo presidente está a requalificação das contas públicas, que tem um déficit acentuado de quase 200 bilhões só com a receita da Previdência Social, e tem uma dívida de quase 4 trilhões de reais, que custa isso por ano ao governo em torno de 400 bilhões de reais, dinheiro necessário para investimentos em infraestrutura, serviços e todas as necessidades de um país que tem carências essenciais na área de saúde, de educação, bem como na área de infraestrutura básica, que tem sido um dos gargalos do desenvolvimento do país. Não vai ser fácil a luta do novo governo, primeiro para construir uma aliança que lhe dê capacidade de conseguir mais de 320 votos em cada votação no Congresso, porque há uma fragmentação muito grande de partidos. E isso, além dessa fragmentação, a oposição tem quase 100 parlamentares. Dos parlamentares do Centrão e tudo, junto com os do PSL, daria em torno de 90 a 100 também. E os outros 200 seriam agregados através de outras bancadas de partidos como o PSDB, que saiu esfacelado nessa eleição. O Jair Bolsonaro já começou a montagem da sua estrutura de governo, escolhendo Lorenzoni como ministro da Casa Civil, e que promete ser um ministro antenado com o Congresso Nacional, onde também atuou por vários anos, inclusive como oposição do PT ao longo das últimas 16 anos. O novo governo também vai enfrentar problemas com a falta de recursos para todas as áreas de investimento essenciais. Como reverter esse quadro e começar a montar um governo, talvez a alternativa mais factível é que só o corte da corrupção e do roubo já permita um agregado de recursos para investimentos essenciais. De outro lado, há também a necessidade de dialogar com outros partidos, com governantes de estados e com líderes municipalistas. A CNM, por exemplo, já defende uma reformulação do Pacto Nacional e com uma
divisão dos impostos e dos tributos, que hoje em torno de 60% a 65% são concentrados no governo federal, 25% vai para os estados e 10% a 13% sobra para os municípios que estão empobrecidos e em fase pré-falimentar. Essa pré-falência dos municípios complica ainda mais o quadro de governança do país, porque nos municípios é onde estão as pessoas e onde estão os serviços essenciais de saúde, de educação e que não estão funcionando a contento. Na educação, nós temos uma crise fundamental, porque nunca tivemos tantos professores com doutorado, com mestrado, mas nunca tivemos também tantos alunos saindo da escola com analfabetos funcionais, sem condições de ler um texto com a mínima entendimento e sem condições de fazer as operações fundamentais. O Brasil precisa de mudanças e essas mudanças devem ser implementadas em todos os setores do país em função do quadro de crise política, econômica, moral e social do país. O país passa por um momento difícil, o Temer termina um governo também conturbado, com uma série de denúncias e sem respaldo junto ao Congresso Nacional. O momento é de atenção e também de confiança para que essas novas medidas possam ser implementadas e reverter o quadro do país que atravessa uma série de dificuldades ao longo de uma série de desgoverno, né? De má aplicação de recursos em diversas áreas, de também a corrupção que custou muito caro ao país em função do desvio de recursos essenciais para outras finalidades que não seriam as mais justas e as mais fundamentais. Voltaremos em instantes com mais uma etapa do Assunto É. Bem, voltamos agora a mais uma etapa de O Assunto É Política. Bem, com a eleição do novo presidente da República, nós vamos ter na Bahia uma relação entre o governo do PT e o governo do PSL, que são antagônicos. Como vai se dar esse ajuste? Eu acho que há uma possibilidade, porque o governador, o Rui Costa, ele me parece um político afeito ao diálogo, e isso pode resultar em um diálogo entre os dois governantes em defesa dos interesses do país e da Bahia, que tanto precisam desse momento político. Acontece também que essa relação, a bancada baiana é majoritariamente oposicionista. No momento político, quem mais perde é a nossa região, que não tem nenhum representante. Nós temos 3 representantes na Câmara Federal do extremo sul, E isso é muito pouco, porque nós não temos em Ilhéus e Itabuna, com quase 500 mil habitantes, ninguém que nos represente e nos dê uma voz. Há um movimento de defesa do estado de Santa Cruz, do estado de Bahia do Sul, que é incipiente e também não tem respaldo político, porque nós não temos grandes lideranças neste momento que deem uma guinada na região e consigam respaldo junto ao governo federal. Junto ao governo federal, nós vamos ter, a nível regional, um grande problema a solucionar, a questão da CEPLAC. A CEPLAC está sucateada e numa fase crítica, porque o seu pessoal vem se aposentando gradativamente e ela pode ficar sem servidores ao longo de 4, 5 anos no máximo. E isso significa seu esvaziamento total se não tiver uma política em defesa do cacau. O problema da região é que nós não temos essa representatividade política que nos defenda e defenda esses interesses da lavoura cacaueira. Tivemos apenas um candidato vinculado à lavoura, que foi o Guilherme Galvão, que também era militar e era ligado ao presidente Bolsonaro, com quem esteve na academia militar durante um período até 75, mais ou menos. E depois eles tiveram também uma carreira militar no Exército até os anos 80, 90. Bem, a questão da CEPLAC é fundamental porque ela seria um grande veículo de desenvolvimento regional, não só de assistência agrícola ao cacau, mas também
de apoio a projetos e propostas de desenvolvimento visando a retomada do crescimento dessa região, que foi prejudicado com a questão da vassoura de bruxa e que depende ainda de mais recursos para investimento na recuperação efetiva da lavoura cacaueira, que continua em crise e em dificuldades, e também na identificação de novas alternativas econômicas para o setor agrícola. A região se reinventou de alguma forma com a crise do cacau, ao redescobrir no turismo um vetor de crescimento econômico. A região também se reinventa como um centro de produtos industriais, e também incipiente, mas que pode ser fortalecido. Temos alguns municípios, como por exemplo Venceslau Guimarães, que é um grande polo produtor de banana e que se configura como um grande centro de produção agrícola, numa região também caracteristicamente agrícola e que precisa redescobrir sua vocação e nesse sentido, porque ela não tem nenhuma infraestrutura industrial. Existem projetos que também poderiam ser implementados, como o Porto Sul e a ferrovia Oeste-Leste. O Porto Sul é uma questão que se discute muito, porque nós já temos também o Porto do Malhado. Seria um investimento em duplicidade ou ele seria um investimento essencial? Bem, que condições teriam operacionais o Porto do Malhado, que já foi um centro de exportação de cacau e também de matérias-primas do oeste e do sudoeste baiano, inclusive madeira para exportação. A região tem 90 municípios, mais de 3 milhões de habitantes e um desenvolvimento incipiente em todas as áreas. Nós não temos uma grande infraestrutura de saúde. Por exemplo, a estrutura de saúde ofertada para a população regional ficou no eixo Ilhéus-Itabuna, com alguns polos em Porto Seguro, em Jiquié, Conquista e em Valença, que tem um centro médico de grande porte também. Agora, a região, e Santo Antônio de Jesus, a região também precisa redescobrir alternativas de diversificar o seu comércio e a sua produtividade. Nesse sentido, cabe aos empresários atuar nessa reinvenção e nessa discussão junto ao governo federal e implementando pedidos para esse desenvolvimento, que também passa pela necessidade de recuperação das estradas vicinais, pela necessidade de recuperação da maioria das prefeituras que estão em crise. E esse foi o assunto, inclusive, de um debate semana passada na AMURC entre prefeitos da região, que discutem as opções de como enfrentar uma crise crônica de esvaziamento financeiro dos municípios e também do crescimento das suas despesas com servidores e com serviços que são agregados cada vez mais para os municípios e que são, às vezes, desviados de função por parte do governo do Estado e em outras por parte do governo federal, a quem compete também ser um parceiro nessa estrutura de retomada do crescimento de uma região que já foi influente como produtora de cacau e que pode voltar a ter influência na economia baiana ou então ser um Estado inseparado, se der certo essa luta que muitas lideranças ainda incipientes tentam em termos da defesa do Estado de Santa Cruz e de Bahia do Sul, que começou há mais de 70 anos com Eusínia Lavigne de Ilhéus, teve um projeto com Henrique Cardoso nos anos 70 e depois com Fernando Gomes, que também parou com a sua proposta, retirando do plenário da Câmara dos Deputados. Caros assinantes, vamos para o intervalo e voltaremos em instante com o assunto Senhores assinantes, estamos começando o último bloco de O Assunto falando de política. Bem, no primeiro bloco nós falamos da eleição e da vitória do Jair Bolsonaro para presidente. No segundo nós falamos das implicações dessa eleição no âmbito da nossa região, que é muito carente de investimentos em infraestrutura, em serviços públicos e também de novos projetos para a geração de emprego e renda, que é uma das nossas principais carências.
A região tem é um grande polo de turismo hoje e pode ser expandido com mais investimentos, atraindo novos investidores e novas opções de negócios que podem ser abertas se o novo governo implementar a sua política de desburocratização, com redução do tempo, por exemplo, para se abrir uma empresa ou mesmo para se fechar um negócio. Nesse novo modelo, o que seria importante, por exemplo, em termos de apoio para o pequeno empresário, para o pequeno negociante, aquele que está fora do mercado e que não tem acesso a grandes financiamentos e investimentos. Como o governo vai se comportar nessa área também, é interessante que todos estejam atentos e observem. Mas é bom observar também como vai ser feita a articulação política para a votação dos projetos essenciais, que é o da revisão do peso da Previdência Social no orçamento da nação, que tem custado bilhões de reais a cada ano, e só esse ano deve aumentar de 200 para 250 bilhões o déficit do orçamento da União. O governo também tem um pesado déficit de 200 bilhões esse ano e que pode ser aumentado também no próximo ano se não for adotada nenhuma medida de controle. Há uma perspectiva do novo ministro, do superministro Paulo Guedes, de que os recursos gerados através da receita de venda de algumas estatais não onerosas, e tudo poderia ajudar na redução do déficit. Isso não é tudo, é preciso também muito mais. É preciso também, segundo ele, que se faça uma revisão também da agenda de tributos, que é muito pesada sobre os empresários e sobre os trabalhadores. Essa revisão do peso dos tributos é importante. Agora, como reduzir tributos num país de gastos crescentes e com um crescente número também de aposentados a cada ano, com 13 milhões de desempregados e sem uma retomada ainda plena do seu desenvolvimento econômico. Esse desenvolvimento já se faz sentir em algumas áreas. Esse ano já se gerou cerca de 700 mil empregos, o que é muito, mas é muito pouco para um país com 27 milhões de pessoas que precisam também de acesso ao mercado de trabalho, não só os 13 milhões de desempregados, mas os 13 milhões de pessoas que também precisam de acesso ao mercado de trabalho, no sentido de complementação de renda, como aposentados e mesmo como trabalhadores informais, complementando salários baixos em outras áreas. O país também precisa de uma revisão ética, e esse é o grande passo, talvez, com as mudanças que se anunciam nos diversos ministérios, com fusões e cortes de gastos. O grande problema é saber quais são as estatais que vão ser eliminadas, porque o governo parece ter descartado as mais produtivas, como, por exemplo, a Petrobras, como os bancos, Brasil e a Caixa, do setor de eletricidade, onde também há um déficit muito grande, que chega a mais de 100 bilhões, em função dos erros das gestões passadas, inclusive uma que eliminou 20% de despesa para a energia domiciliar e 30% das empresas, e que acabou resultando num prejuízo pago hoje por nós que somos usuários da energia nas nossas casas e no nosso trabalho. Acho que o país viveu uma eleição tranquila, com o retorno das instituições funcionando normalmente, sem nenhum incidente grave, e com o PT já aparecendo como grande articulador da oposição e como uma voz que pode pesar na hora de compensar algum possível excesso do governo. Agora, como é que o PT vai montar essa oposição e como vai articular com outros partidos, é preciso também que todos estejam atentos e acompanhem. O grande fato político dessa eleição foram dois partidos que eram incipientes e que passaram a ter uma bancada representativa. De um lado, o PSL, que saiu de 1 ou 2 para 52 parlamentares, e de outro lado, isso no rastro da votação de Bolsonaro, que teve na Bahia um fraco desempenho, em função do próprio fraco desempenho do seu partido na Bahia, que só elegeu um candidato e teve apenas 3 ou 4 candidatos a deputados federais
concorrendo e apenas uma eleita. O partido que também ganhou dimensão nacional foi o Novo, com a eleição de 8 parlamentares federais e um governador de estado, que promete também uma grande reforma estrutural em Minas, a começar para compensar um débito de quase 100 bilhões de reais do governo acumulado ao longo dos anos, tanto na gestão de Aécio Neves, que foi um mau gestor, e também do Fernando, que foi o seu sucessor, o governante do PT, e que também sai enfraquecido nas urnas, porque não chegou nem ao segundo turno numa eleição que foi polarizada entre o PSDB e o Novo, que acabou ganhando o pleito. Como o Novo também nessa eleição, aparece o nome do Dória, João Dória em São Paulo, que ganhou a eleição e se tornou referência do PSDB a nível nacional e poderia ter tido como candidato a presidente um bom desempenho, se não fosse a insistência do ex-governador Geraldo Alckmin, que teve um fraco desempenho e, mesmo tendo metade do tempo na televisão, não soube usá-lo numa campanha onde apenas trabalhou para desconstruir a candidatura de Bolsonaro e para desconstruir a candidatura do seu antagonista do PT, que seria o Fernando Haddad. Nesse momento, o país aguarda o início de 2019 como um novo ano e como uma nova etapa na nossa história e com uma possível revisão dos métodos de governo e com um efetivo combate à corrupção e com um crescimento dos setores que combateram o PT ao longo das últimas 2 décadas. Eu acho que o país vive um momento político ímpar, tranquilo, e que a sucessão é natural e que cabe ao eleitor acompanhar o que ocorreu nas urnas e acompanhar também o que vai acontecer no seu campo de trabalho, no campo econômico, no campo social, no campo político, porque a Lava Jato parece que sai fortalecida e isso pode significar um momento a mais para a nossa história e para a continuidade de um projeto fundamental. Assim, terminamos mais uma etapa de O Assunto é Política.